Bom dia, queridos. E aí, tudo bem? Saudade de vocês, né? Friozinho. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar o setor C, tá? Semana que vem e a outra vocês vão ter aí um descanso, né? Por isso que eu nem vou começar o A, porque o A, a continuação ainda é gases e na próxima apostila continua gases, então eu vou trabalhar com vocês na volta, tá? E hoje a gente vai ver o setor C, continuação daquela parte de funções inorgânicas, né? Já vimos ácidos, bases, sais, óxidos, as principais reações. Gente, é uma teoria que dá trabalho para estudar, porque né, você tem que sentar e ler e tentar entender o que é mais importante, porque não dá para decorar tudo, tá? E hoje é uma aula que, na verdade, ela junta um pouco de tudo que a gente já viu, tá? Então, para fixar mais, que é a aula 14, que é a força de eletrólitos, e a gente também, só que vou dividir em 2 vídeos para não ficar um vídeo muito pesado, né? Nós vamos ver também reações. Vou dar primeiro reação de dupla troca. Depois, quando voltar, aí a gente vê as reações de deslocamento, que é a simples troca, tá bom? Para vocês poderem se organizar aí direitinho com o conteúdo. Então, fiz um roteiro, vocês olham o roteiro para acompanhar. Então, aqui vou dar a explicação, mas vocês têm tudo isso escrito no roteiro, tá? É mais para saber como usar esse roteiro. Então, a página, gente, é a página 560, certo? Página 560. Fica essa luminosidade porque, né, vai e volta por causa da luminosidade, tá? Vou tentar ficar o mais parada possível, para que o vídeo fique sempre com a mesma intensidade de luz. Então, o que a gente tem aqui? Nessa aula de forças de eletrólitos, a gente fala que um eletrólito é uma substância que, quando eu coloco em água, me fornece íons. E o que é importante disso? Quanto maior a quantidade de íons livres, nós já vimos isso em uma aula passada, maior é a capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, essa aula está muito ligada com isso, tá? Envolve a condução de corrente elétrica, quanto mais íons eu tenho. Essa aula também está relacionada com força de ácidos, porque quanto mais forte é o ácido, significa que a quantidade que eu colocar ele em água, mais íons eu vou ter, mas ele vai liberar íons. Então, é uma aula que relaciona outros assuntos, por isso que você precisa entender como que você faz para analisar se uma substância me fornece íons ou não. Essa é a ideia, tá? Então, o que nós já vimos? Nós vimos os ácidos. Ácido é todo composto que em água libera H+. Como que eu vou saber se ele vai ser um eletrólito forte ou um eletrólito fraco? Se vai ter muitos íons ou poucos íons? Pela força, tá? Então, como que eu faço para analisar a força de um ácido? Isso vocês vão ter lá no roteiro que vocês vão ler, tá? O exercício, ele pode dar o que a gente fala de grau de ionização. O grau de ionização, gente, é a quantidade que eu coloco em água, a porcentagem dessa quantidade que eu coloco em água do ácido é a que vai formar íons. Então, o grau de ionização é a porcentagem das moléculas que realmente ionizam. Se você colocar uma certa quantidade de moléculas de um ácido e ionizar, a gente chama esse grau de ionização de alfa, mais do que 50%, você fala que o ácido é forte, tá? Não vou escrever isso aqui, porque vocês têm isso no roteiro. Então, por exemplo, se a cada 100 moléculas que eu coloco de um ácido, 60 ionizam, se transformam em íons, eu vou ter 60%, então é um ácido forte. Acima de 50% é um ácido forte. Se você tiver, eu gosto de aguardar os extremos para estudar, né? Se você tiver menor que 5% de ionização, é considerado um ácido fraco. Então, por exemplo, eu coloco 100 moléculas. Dessas 100, 4 só ionizam. 4%. Então, é um ácido fraco. Se ficar entre 5 e 50, é considerado um ácido moderado. Em relação à condução de corrente elétrica, um ácido forte vai ter mais íons e um ácido fraco vai ter menos íons. O ácido forte vai ter um brilho da lâmpada. Quando conduz corrente elétrica, eles trabalham com experimentos em que você tem um brilho da lâmpada. Um brilho da lâmpada intenso, se for forte, se for fraco, um brilho fraquinho.
E moderado fica no meio do caminho, tá? Moderado é quando eu tenho um grau de ionização de 5 a 50%. Essa é uma informação que o exercício pode dar, mas ele pode não dar essa informação. Ele pode querer ver se você sabe trabalhar com os principais ácidos, tá? Então, caso ele não forneça a informação do grau de ionização, porque, gente, você não vai decorar grau de ionização, né? O exercício vai te informar. Mas caso ele não te fale nada, você precisa saber as principais regrinhas. Então, como que a gente estuda essas regrinhas? Eu tenho ácidos sem oxigênio. Sem oxigênio são chamados de hidrácidos. São poucos os hidrácidos se vocês precisam guardar, tá? Dos hidrácidos só tem 3 que são fortes, que é HCl, HBr e HI. São os únicos ácidos que são fortes, sem oxigênio. E o HI é maior que o HBr, que é mais forte que o HCl, tá? Essa ideia aqui que o HI é mais forte cai só em particular, em pública não cai. Nas públicas cai a ideia geral. Os 3 são fortes. Moderado, isso aqui é regrinha, tá? É apenas o HF, sem oxigênio. E o restante, portanto, vai ser fraco. Aí, gente, fechou. O que seria o restante? HCN, H2S, vamos lembrar os nomes? Clorídrico, bromídrico e iodídrico, os únicos fortes, sem oxigênio. Fluorídrico, único moderado. E HCN, H2S, ácido sulfídrico e cianídrico, os fracos. Aqui, gente, lembrando, química trabalha com experimentos. Não é, e por que é assim? O que a gente faz? A gente vai, faz o experimento e aí a gente tem a resposta. Então, a gente observa que se a gente colocar o HCN em água, menos de 5% ionizam. É um fato. É lógico que a gente explica isso depois na faculdade de química, tá? Vocês precisam só saber a regrinha geral, tá? Se você colocar o HF em água, ele vai ionizar de 5, entre 5 e 50. Você não precisa saber o valor. Por isso que ele é considerado moderado. Agora, os ácidos com oxigênio, que são chamados de oxiácidos. Como que você faz para saber se é um eletrólito forte, moderado ou fraco? Um oxiácido tem hidrogênio, um átomo ligado aqui no meio, e tem o oxigênio. Então, qual é a regrinha? Você vai pegar a quantidade do oxigênio, que eu chamei de B, e subtrair da quantidade de hidrogênios ionizáveis, aqueles que saem como H+, que eu chamei de A. Se for maior ou igual a 2, é um ácido forte, maior ou igual a 2. Então, por exemplo, você tem o H2SO4. 4 menos 2, 2, forte. Você tem o HClO4, 4 menos 1, 3, forte. Quanto maior a diferença, mais forte. Então, o HClO4 é mais forte que o H2SO4. Agora, se cair, por exemplo, o HNO3, 3 menos 1 do hidrogênio dá 2, é forte. Se eu comparar ele com o H2SO4, eu não consigo saber quem é mais forte usando essa regrinha. Se eu tivesse o grau de ionização, eu conseguiria, tá certo? Então, essa regrinha te dá uma ideia geral. Então, se você subtrair a quantidade de oxigênios dos hidrogênios ionizáveis, maior ou igual a 2 é forte. Se você fizer essa subtração, deixa eu apagar aqui os exemplos, para não ficar com a lousa muito cheia. Se você fizer a subtração do oxigênio menos o hidrogênio e der igual a 1, é considerado moderado. Tudo isso está escrito no roteiro, tá, gente? Por isso que eu não estou escrevendo muito aqui. Moderado. Então, por exemplo, um ácido que é moderado é um que é usado como acidulante de bebidas. O ácido fosfórico é moderado. 4 menos 3 dá 1, moderado. Aqui nós temos uma exceção mega importante. Eu coloquei no roteiro, very, very important, tá? Precisa saber? Precisa. O ácido carbônico, H2CO3, você faz a diferença e a diferença dá 1. Cai aqui no moderado, mas ele não é, ele é fraco.
Ah, Elise, mas por quê? Porque quando eu coloco em água, menos de 5% ioniza. Ah, mas sempre a diferença dá 1? Não, gente, em química a gente não trabalha com essa palavra sempre. A gente faz teoria pro normalmente, tá? Aprendam a estudar assim que fica mais fácil. Não é sempre isso, é normalmente. Eu sei que é ruim, mas é mais fácil você, quando percebe que você não tem umas regras sempre absolutas, que fica mais fácil de você aceitar, tá? São poucas coisas em química que eu posso falar é sempre, tá? A gente fala normalmente. Fechou? Esse daqui, apesar de ter uma diferença de 1, é considerado fraco, tá? Importantíssimo. Água com gás, refrigerante com gás, chuva, que tem o gás carbônico, tá? Ele acaba se transformando em gás carbônico e água, então ele não fica na água. Por isso que ele é considerado fraco. E se a diferença B menos A for igual a 0, eu tenho um ácido fraco, que é o caso do H3BO3. 3 menos 3 dá 0, ácido bórico. Portanto, é um ácido fraco. Visão geral, certo? Quem vai prestar faculdade particular tem que tomar cuidado porque cai, tá, gente? Na hora que você for fazer essa subtração, você tem que sempre olhar a quantidade de hidrogênios ionizáveis, né? E tem duas exceções, duas. Quando eu falo faculdade particular, gente, eu estou excluindo a PUC, o Mackenzie, aquelas faculdades particulares que a VUNESP faz a prova, não cai exceção, tá? Agora você vai prestar Uniara, Unaerp, Barão de Mauá, Ribeirão, ou algumas particulares bem específicas, aí pode cair, tá? O que acontece aqui? Esse ácido aqui, H3PO3, é exceção. Desses 3 hidrogênios, 2 só são ionizáveis. Então, aqui vai ser 3 menos 2, tá? Eu já falei disso com vocês, dá uma olhadinha no caderno. Então, aqui também é um ácido moderado. Esse daqui também é exceção. Só tem essas duas exceções para os ácidos inorgânicos. Desses 3 hidrogênios aqui, só um é ionizável, tá? Então, eu vou fazer 2 do oxigênio menos 1. A diferença em relação aos hidrogênios ionizáveis, que vai dar 1 também. Portanto, os dois são moderados. Então, cuidado, quem for prestar particular, com esses dois. Essa ideia de análise de eletrólitos é para ácido, tá? Agora, a gente vai para as bases. Então, quando a gente analisa uma base, deixa eu apagar aqui. Ser uma base, ser um eletrólito forte ou não, vai ter a ver com a sua força também, tá? E nas bases, gente, a sua força está relacionada, deixa eu apagar aqui, com a sua solubilidade. A gente já viu essa teoria, tá? Então, se vocês lerem o roteiro e tiverem uma impressão assim, Arlese, parece que eu já vi isso, já viu, tá? Porque faz parte, a gente já deu isso nas outras aulas. Então, em relação às bases, uma base vai ter mais íons em água, se mais forte ela for. Então, bases fortes, muito fortes, bases da família 1A. Então, Li, Na, Na, né? Cama com K, olha a tabela periódica. São consideradas bases fortes. Então, em água, vou ter bastante íons, eletrólitos fortes. Então, são bases fortes, muito fortes, família 1A. Tirando a família 1A, tem outras 3 bases da 2A, que é cálcio, apenas essas 3. Não é a família 2A inteira, tá? Cálcio, bário e estrôncio, que são consideradas bases solúveis, portanto, são consideradas bases fortes. Família 1A é muito solúvel. O importante aqui, gente, é soda cáustica. Muito solúvel, muito forte. Cálcio, bário e estrôncio, da 2A, são esses 3 só que vocês precisam saber, são bases solúveis, aquela coisa que você põe, você tá dissolvendo, mas não é uma coisa assim, nossa, ai gente, saudade de vocês, hein?
Nossa, como eu consigo dissolver? Não é, tá? Você dissolve, então a gente fala que é solúvel. Portanto, a gente considera como forte. Aqui na teoria de bases, a gente não trabalha com a ideia de moderada, não tem uma base moderada. Ou ela é forte ou ela é fraca, tá? Então, as bases fortes vão ter muitos íons livres. Conclusão, vão conduzir bastante a corrente elétrica. Essas são bases solúveis e fortes. As outras são consideradas bases insolúveis. Não existe nada que não dissolva pelo menos um pouquinho. Então, eu gosto de colocar entre aspas, tá? A gente fala, são bases pouco solúveis. As bases pouco solúveis são bases fracas. Se eu colocar em água, praticamente não conduz corrente elétrica. Agora, elétrica. Aqui dentro de bases temos uma exceção importantíssima que eu levei em aula para vocês, que é o sangue do diabo. Lembra do sangue do diabo? O NH4OH é uma base solúvel, mas ela é fraca, porque ela reage formando amônia e água. Vocês têm isso no caderno. Mas como que a gente trabalha aqui com os exercícios? Bases da família 1A. Solúvel e forte. Muitos íons. Conduz muito a corrente elétrica. Se eu fizesse o experimento da lâmpada, lâmpada com brilho intenso. Cálcio, bário, estrôncio também são consideradas fortes, tá? Essas daqui em preto. Insolúveis são consideradas fracas. Cuidado com a exceção das bases. Hidróxido de amônio, apesar de ser solúvel, é considerado fraco, porque ela reage. Então, aqui, nas insolúveis, praticamente não vai acender a lâmpada. E nessa daqui, ela vai acender a lâmpada bem fraquinho. Porque, apesar de ser fraca, ela é solúvel. Por que aqui não conduz? É fraco também, Arlise, mas aqui é insolúvel, tá? Então, o fato de ser fraca e ser solúvel faz com que você consiga conduzir um pouquinho a corrente elétrica. Então, o brilho da lâmpada seria fraco. Então, bases já foi. Agora a gente vai trabalhar os sais. Quando eu falo de um sal, o sal não tem força. Não vai ter um sal forte, um sal moderado, um sal fraco, que nem a gente classifica ácidos e bases. Um sal ou vai ser solúvel ou não. Não tem meio termo para o sal aqui, tá? Ou ele é solúvel ou ele não é solúvel, que a gente fala que é insolúvel, a gente fala que é precipitado. E aí, gente, tem uma tabela de solubilidade que vocês não precisam decorar essa tabela inteira. Vocês precisam ter uma noção dos principais, tá? Nas faculdades públicas, para vocês terem uma noção, Unicamp nunca pede regra de solubilidade, nunca. Quando ela quer, ela dá a regra no exercício. A FUVEST te ajuda a ter noção. Se você souber a solubilidade dos principais, que é o que eu vou trabalhar, você faz vários exercícios com muita facilidade. A Unesp é a que mais cobra das públicas, tá? Agora, as particulares, dependendo das particulares, elas costumam cobrar um pouquinho mais. Então, como que a gente faz, então, para trabalhar com os sais? Um sal, ou ele vai ser solúvel, ou não vai ser solúvel. Então, regrinhas importantes. Vamos lá. Sais. Sal vem de uma reação de um ácido com base. Guardem quais são solúveis, sempre. Tem alguns que são sempre solúveis, sempre. Sempre solúveis. Por quê, gente? Se o exercício falar assim, nós temos um sal que é um precipitado. Se você souber qual é o solúvel, o precipitado é aquilo que você não está identificando. Entenderam? Então, por isso que é importante saber quais são sempre solúveis. Sempre solúveis. Qualquer composto que tenha um elemento da família 1A. 1A é lina, cama e vai, né? Pega a tabela. Esses elementos têm carga positiva. Não importa com quem eles estejam combinados, não importa a parte negativa. Vai ser sempre solúvel. Apareceu uma parte negativa, Arlise, que eu nunca vi. Tem alguém da família 1A que é positivo? Vai ser sempre solúvel.
Outro que vai ser sempre solúvel. Qualquer combinação com o nitrato, que é o NO3. Como o NO3 é negativo, a combinação aqui seria com alguém positivo. Não importa o positivo. Ah, é da família 1A, aí lógico que vai ser, né? Mas, é o cálcio, vai ser solúvel. Ah, Arles, é o alumínio, vai ser solúvel. Ah, aqui apareceu o zinco, solúvel. Não importa o positivo, sempre solúvel. NH4+, que é o amônio, sempre solúvel. Se ele é positivo, ele pode estar combinado com alguém negativo. Não importa o negativo, sempre solúvel. Se é o CO3 2- carbonato, vai ser solúvel. Se é o fosfato, vai ser solúvel. Se for sulfato, vai ser solúvel, tá? E tem mais um. Qualquer um que combine com acetato. Aqui, gente, até tem uma exceção que é prata, mas cai no ITA só, tá? Então, eu praticamente considero os acetatos como sendo compostos solúveis. Não importa com quem está combinado. Acetato, gente, ele é um íon orgânico, tá? Ele é negativo. Então, ele estaria combinado com alguém que é positivo. Sempre vai ser solúvel. Agora, precipitados importantes, outros grupos que são importantes dos sais. Cloretos, brometos, iodetos. Cloro, bromo e iodo. Eles têm carga negativa, né? Eu gosto de guardar a regrinha assim. Eles só formam precipitados. O que é formar precipitado? É formar um composto pouco solúvel, insolúvel. Se eles tiverem com prata, chumbo ou mercúrio, Hg. Desses três, o que cai 99% das vezes é prata. Então, cloro, bromo e iodo só formam precipitados com prata, chumbo e mercúrio. AgCl, AgBr, AgI, precipitado. PbCl, PbBr, PbI, precipitado. Só que você tem que escorregar a carga, né? Seria PbCl2, PbBr2, PbI2. E com o mercúrio a mesma coisa, praticamente não cai o mercúrio, tá? Mas e aí, como assim eles formam precipitados? Se você tiver o cloro, o bromo e o outro com qualquer outro íon que não seja um desses três, é solúvel. Então, por exemplo, o cloro apareceu com cálcio, solúvel. Por quê? Porque só forma precipitado com prata, chumbo e mercúrio. E apareceu o bromo com alumínio, solúvel. Por quê? Porque só forma precipitado com prata, chumbo e mercúrio. Entenderam como usar a regrinha? Tá? Vocês têm que aprender a usar a regrinha. Então, é importante. Esses daqui, cloro, bromo e iodo, outros que costumam aparecer, cloreto, brometo e iodeto. Deixa eu fazer uma nuvenzinha aqui. O que mais que costuma aparecer de substância aqui dos sais? Sulfatos. Sulfatos é o SO4, vou fazer de outra cor. Sulfato, vou fazer de pretinho. SO4, 2-. Sulfato. Eu guardo assim, gente, ó. Sulfato, não começa com S? Sulfato. Normalmente solúvel, porque também começa com S, solúvel. Olha que ridículo. Sulfatos, normalmente solúveis. Só tem 4 exceções. Dessas 4, só caem as 2 primeiras, tá? Que eu marquei no roteiro para vocês. Os sulfatos normalmente são solúveis, com exceção, o que significa exceção de ser solúvel? Insolúvel. Com exceção de cálcio, bário, estrôncio e chumbo. Só tem esses 4 que são precipitados. Então, os sulfatos normalmente são solúveis, com exceção desses 4. Então, esses não são solúveis. Precipitado é substância sólida. Desses 4, gente, esses 2 caem bastante, tá? Sulfato de cálcio é o giz, cai bastante. E o sulfato de bário, ele era usado para fazer radiografia em tubo digestivo. Ele é pouco solúvel também, tá? Precipitado. Que mais?
Vão fazendo uma regrinha, vão falando em casa, fala pro cachorro, chega na cozinha, fala pros pais ou para quem você vive junto, fala, olha, sabia que normalmente os sulfatos são solúveis, com exceção sulfato de cálcio, sulfato de bário, sulfato de estrôncio, sulfato de chumbo. Ué, gente, chega lá, cloro bromiodo, só formam precipitados com prata, chumbo e mercúrio. Vão falando que vão guardando. O que mais que é importante? Só tem mais dois, gente, tá? Tem uma regra, uma tabela enorme, mas olha, faz tempo que eu dou aula, né? Ó, tempão. São só esses que caem. Se vocês dominarem esse, vocês fazem a prova, tá? Por exclusão. Vou fazer agora em vermelho aqui. Então, fora isso, temos o carbonato, vou fazer outra nuvenzinha aqui. Carbonato e fosfato. Esses são os principais. Carbonato e fosfato. Normalmente precipitados. Normalmente precipitados. Ó, eu simplifico precipitados assim, tá? Pepetados. Ah, Erlese, como assim normalmente? Lá vem aquela palavra, normalmente, para irritar. Se ele tiver com alguém da família 1A, gente, vai ser solúvel. Se ele tiver com o NH4+, por que eu estou pensando nos positivos aqui? Porque eles são com que carga? Negativa. Vai ser solúvel. Ah, mas e se ele tiver com cálcio? Cálcio tá aqui? Não. Cálcio tá aqui? Não. Aí é precipitado, que é carbonato de cálcio que tem na casca de ovo. Isso eu falei muito em aula, né? Fosfato vai ser solúvel só que se tiver aqui dentro dessa regra. Normalmente ele é precipitado. Então, se ele tiver com cálcio, é o que tem nos ossos, fosfato de cálcio. Se ele tiver com alumínio, precipitado. Por quê? Porque normalmente ele é precipitado. Entendido, gente? É assim que a gente usa essas teorias, tá? E um sal, quando for solúvel, vai me dar mais íons, eletrólito forte, portanto, vai conduzir mais corrente elétrica. Se o sal for insolúvel, ele não vai conduzir a corrente elétrica. Por quê? Porque ele vai ter poucos íons em solução, muito poucos. Não vai ter o suficiente para conduzir. Aqui não tem a ideia de ser forte, moderado ou fraco, tá? Ou é solúvel ou insolúvel, tá certo? Eu quero fazer um exercício dessa aula com vocês agora, aí vocês façam depois os outros, tá? Que é um exercício da FUVEST, bom? O exercício, gente, ó, peguem aí na apostila, página 561, o exercício 2, tá? Vou apagar aqui pra gente resolver. E daqui a pouquinho eu vou colocar outro vídeo para falar de reações de dupla troca, tá? Vou deixar reações de simples troca ou deslocamento para depois, quando vocês voltarem. Gente, coloquem em dia esse conteúdo, hein? Tá? Um conteúdo que costuma aparecer bastante. Ah, Erlese, vou ter que decorar tudo? Não, você tem que entender a ideia. Porque hoje os vestibulares dão dicas, né? Ai, tal composto acendeu a luz. Tá falando que tá gerando íons. Então, que nem, por exemplo, ó, da página 565. Página 561, gente, desculpa, 561, tá? Apostila 2. Nós não estamos atrasados. Quem fez cursinho ano passado sabe que a 2 demora muito. Depois, quando chega a 3 e a 4, vai rapidinho, tá? É mais a 4 a 5, que é bem rápida o conteúdo, tá? A 2 é muita teoria, eu não consigo dar mais rápido, tá, gente? Porque vocês têm que guardar, tá bom? A gente vai devagarzinho, vocês vão estudando, que, né, a gente termina direitinho depois, tá? Não precisa ficar preocupado. Página 561, exercício 2. O exercício 2, HB e HC. O bom de vídeo é que vocês podem me parar e ir lá pegar, né? Em aula agora vocês vou desacostumar quando a gente voltar, né? Poder parar a gente, pegar a apostila e voltar. Então ele me dá 3 frascozinhos, né? Fufu. As figuras a seguir apresentam de maneira simplificada as soluções aquosas de 3 ácidos. HA, HB e HC. Não sei qual ácido é, tá? Então não adianta eu pensar nas regrinhas.
nas mesmas concentrações e as moléculas de água não estão representadas. Olhando os frascozinhos, eu percebo que em alguns tem mais íons, positivo e negativo, porque ele está fazendo mais e menos, e outros um pouco menos. Então, por exemplo, comparando os desenhos, vocês têm que olhar aí, tá? Olhando os desenhos, o HB é aquele que tem maior quantidade de íons. H+, que é o maisinho, e o menusinho. Se ele é o maior, ele é o mais forte. Ele é o mais ácido, tá? Em segundo lugar, vem o HA. E o mais fraco é o HC, que tem pouquinhos íons. Então, eu vou nos extremos. Esse aqui é o mais fraco, porque tem poucos íons. Aqui ele é mais forte, ele é mais ácido, tá? Todos são ácidos. O HB é o mais forte de todos, o HC é o mais fraco de todos. Aí começa, né? Considerando essas representações, foram feitas as seguintes afirmações sobre os ácidos. 1. HB é um ácido mais forte do que HA e HC. Sim, HB é mais forte que HA e que HC, ele é o mais forte de todos. Então, a 1, correta. A 2. Uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração de HC? Sim, porque HC é mais fraco. Vai ter menos íons, conduz menos a corrente elétrica. O HA comparado com o HC tem mais íons. Então, a 2 está correta, verdadeiro. Agora, para decidir o exercício. Cuidado, né, Fufu? Uma solução aquosa de HC deve apresentar um pH maior do que uma solução aquosa de mesma concentração de HB. Cuidado com a faixa de pH, hein? Nós não vimos ainda, mas já vimos a faixa. pH vai de 0 a 14, 7 é neutro. pH ácido é de 0 até 7. O que nós já vimos? Que mais ácido, menor o pH, tá certo? Já vimos isso? Quanto menor o pH, mais ácido. Então, o pH 1 é mais ácido do que o pH 5, por exemplo. Vamos voltar para ler? Uma solução de HC deve apresentar um pH maior do que o HB? Sim, porque o fato dele ser mais fraco, o pH vai ser maior. Quanto mais forte, menor o pH. Então, o terceiro, gente, também está correto. Tá certo? Então, a alternativa desse exercício, alternativa E. Façam os outros depois, tá? Depois eu passo para vocês as respostas, tá certo? Conforme for, faço até outro videozinho explicando. Aí vocês me pedem, que aí eu faço o que for melhor para vocês. Tá bom? Então, um beijo. Bom estudo. Tchau, gente. Saudade, viu?